Então tá, boa noite, gente. Conforme combinado, né? Hoje a gente vai começar um pouquinho antes a nossa aula. E vamos dar sequência, então, em algumas atividades. Eu só vou mostrar o Moodle, só para a gente situar onde estamos, tá? E conforme nós fizemos na aula passada também, e também para mostrar para vocês que os dois trabalhos que a gente tinha combinado, eu já deixei eles disponibilizados aqui no Moodle, tá? Então, compartilhando a telinha aqui, tanto a atividade do grau A, que a ideia, então, é que vocês façam e apresentem um julgado que trate sobre a questão do fair use, ou do uso adequado, né, do uso devido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo adiante, nessa aula de hoje, por isso que eu tinha comentado que não tinha liberado ainda o material, mas não tem problema, tá? Eu já fiz isso conforme a gente combinou. Já não me lembro mais que dia que fez, mas foi na semana passada. Ainda, né, é importante frisar, o nosso prazo de entrega, então, fica não para sexta que vem, dia 16, mas para outra sexta-feira, que é 23 de junho. Nessa sexta-feira do dia 23 de junho, a gente já tem a nossa avaliação, né, a nossa tarefa avaliativa, então, que é a nossa provinha, né, meio virtual, mas é efetivamente a nossa prova. Então, nós temos ela lá no dia 23, que daí eu vou liberar para vocês, botar no chat, enfim, e vocês vão fazer normalmente no Moodle, tá? O segundo item que tem aqui, então, se refere à atividade avaliativa do grau B, que nós também comentamos, né? Por quê? Porque daí os alunos vão fazer esse seminário através de uma proposição, né, pensada de acordo com os temas listados. Então, o que vocês têm que ter de pano de fundo? Isso é importante dizer, tá? Então, tratar a questão do direito e da inovação, ou seja, a relação do direito com a inovação, como o direito trata a questão da inovação, ou para alguns o direito da inovação, já comentei isso, né? Mas como o direito trata a questão da inovação em seus vários aspectos, tá? E aí, pesquisar sobre um desses temas. Então, toda a questão do visual law, toda a questão do legal design, toda a questão das criptomoedas, da LGPD. Inclusive, tem um artigo bem interessante sobre LGPD. Depois eu posso até disponibilizar para vocês uma lista de artigos ali bem interessante sobre isso. A herança digital, Lautech e Legaltech. Então, vocês vão pegar esse tema central e vão ter que correlacionar isso com a questão da inovação, tá? A ideia é que vocês apresentem um trabalho em PDF, preferencialmente, com 4 laudas, né? 4 páginas, pelo menos, com a pesquisa, vocês vão apresentar a temática, vocês podem apresentar um julgado, vocês podem apresentar, né? Claro que são temas extremamente novos, mas em alguns casos a gente tem julgados que podem ser analisados, tá? Então, tem algumas coisas interessantes para se pensar, tá? Por que isso é importante, né? E por que vocês vão correlacionar? Porque vocês vão estar trazendo questões do dia a dia, questões contemporâneas, tá? Eu tenho até um exemplo, até não está aqui diretamente ligado, mas eu tenho uma aluna que está pesquisando, por exemplo, a questão da responsabilidade junto aos consumidores, ou frente ao direito do consumidor, mas da responsabilidade dos influenciadores digitais na venda de produtos. Né? Então, ela encontrou um julgado sobre isso, a gente fez uma análise, até ela vai apresentar isso agora no TCC, dia 4, provavelmente no dia 4 de julho. Então, é bacana porque a gente começa a correlacionar e investigar o que efetivamente existe sobre isso, né? Correlacionando sempre com a questão do direito da inovação. Esta entrega fica, então, até o dia 28 de junho. Por quê? Porque no dia 30 nós vamos falar em aula sobre esses trabalhos. Então, não vou ter como, numa turma gigantesca, fazer com que todos os alunos apresentem, porque a gente seria super cansativo e talvez não ia ser produtivo para todos, mas a ideia é que a gente possa correlacionar isso. Então, eu preciso pelo menos umas 48 horas para poder olhar os trabalhos, né? Poder verificar alguma coisa um pouco mais organizada, tá?
um pouco mais organizada, tá bem? Então, 28 de junho. Tudo isso aqui já está pontuado ali também, mas só prestem atenção, né? Cuidem as datas, assim, para que consigam já se organizar, tá? Então, hoje, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar, a gente vai avançar um pouquinho na temática, né? Falar um pouquinho sobre a ordem econômica do Brasil, regulação e propriedade intelectual. Então, a gente vai avançar um pouquinho em dois grandes pontos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre direitos autorais, que na aula passada a gente introduziu a questão de propriedade intelectual do ponto de vista da inovação, né? Vimos um pouco a questão da evolução dos modelos de inovação e como isso acontecia, e hoje a gente vai entender um pouquinho, né? E aqui, como eu já disse para vocês desde o início da disciplina, a intenção é muito mais correlacionar com a questão da inovação do que esgotar a temática. Senão nós teríamos que ter efetivamente uma disciplina que eu creio que não tem mais, mas eu já não sei, né? Mas uma disciplina específica sobre a questão de direitos autorais. Só que a gente não tem como não pensar em propriedade intelectual, né? Eu também já disse isso para vocês, se a gente for pensar numa sociedade que fomenta a inovação, que fomenta essa regulação. Ainda, eu deixei um artigo com vocês que trata sobre isso, sobre essa ideia de ordem econômica, regulação e propriedade intelectual, que é do professor Luciano Tim. É um artigo bem simplista que fala efetivamente sobre a ordem econômica brasileira. Ele traz algumas questões importantes que a gente vai pontuando. Então, se vocês quiserem, ou aqueles que já leram, ok, aqueles que puderem ler, é super importante, super bacana, né, para que a gente possa se situar sobre isso, tá bem? Na aula que vem, então, e aí também foram escolhas de Sofia, como se diz, né, mas só para a gente pontuar, a gente vai falar um pouquinho sobre patentes. Então, eu acabei escolhendo duas áreas, né, dentro da propriedade intelectual, que tem uma ligação forte com a questão de inovação, e a gente vai ver isso, para que a gente pudesse enfim, estar tá um pouco mais situado sobre a temática, né? E ter um movimento mais ok sobre isso, tá? Então, são as duas próximas aulas, é o que a gente vai trabalhar e é o que vai, então, né, o conjunto todo, todas as aulas vão cair lá na prova do dia 23, tá bom? Vou compartilhar um PPT para variar, mas porque é importante até para que a gente siga uma sequência lógica, tá? E para que a gente consiga se organizar. Tudo bem. Então vamos lá. Gente, um pouco antes da gente entrar e da gente pensar essa própria questão dos direitos autorais, quando a gente fala em ordem jurídica, né, em ordem econômica e regulação, isso vem muito bem descrito também no próprio trabalho do professor Luciano Tim, é importante a gente referendar algumas questões constitucionais. Assim como há uma previsão constitucional relacionada aos direitos autorais, a gente vai ver isso logo na sequência aqui, também há uma previsão, digamos assim, que vem a priori, né, que vem antes dessa nossa conversa sobre a questão da propriedade intelectual. E isso tem muito a ver. Olha, eu não deixei o café esfriar aqui. E isso está intimamente relacionado com a questão da livre iniciativa. Então, eu comentava isso lá no início com vocês, que, por exemplo, o próprio artigo 170 da Constituição, que é quem prevê efetivamente como a ordem econômica do Brasil vai se dar, né? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a ordem econômica ela tem dois grandes pilares, né? Ela tem dois grandes movimentos. Um deles é vinculado à questão da valorização do trabalho humano, né? Que tem uma vinculação direta com a questão do princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, né, fundamento da Constituição também, mas também com a questão da livre iniciativa. Então, a base da nossa sociedade é vinculada ao fomento da ordem econômica do ponto de vista da livre iniciativa. Na aula passada, por exemplo, quando a gente falou um pouquinho sobre regulação e falamos um pouquinho sobre políticas públicas de inovação no Estado, né, no Brasil, nós dissemos isso. E nós dissemos, inclusive, que é tarefa constitucional e tarefa do Estado estabelecer um sistema que fomente, de um lado, vamos lá, vamos dividir de novo o mapinha, né?
mas de um lado fomente a livre iniciativa, fomente a inovação, portanto, mas de outro fomente também a questão da regulação. Então, são dois grandes pontos na ordem econômica, a gente tem que ter esse panorama dentro desse universo. Por quê? A Constituição ela é tão veemente sobre isso, que isso acaba se tornando quase que uma obrigação de fomento via Estado. Eu comentei isso na aula passada também, mas é importante a gente reforçar, porque há uma necessidade de que o Estado fomente, do ponto de vista econômico, tudo aquilo que envolver a livre iniciativa, especialmente quando se trata de inovação. Por quê? Por quê, gente? Porque é fundamental e isso é base também do próprio empreendedorismo, conforme nós falamos, mas é fundamental que para o desenvolvimento socioeconômico, a iniciativa privada, ou o mercado, como queiram dizer, trabalhem com inovação. Então, o fomento da inovação é parte do crescimento econômico. É isso, tá? Só que tem um outro lado, tem um outro ponto, né, que vai equilibrar esta balança quando a gente fala de livre concorrência e quando a gente fala de regulação econômica. Por quê? Porque assim como a gente tem que pensar que há uma necessidade de livre iniciativa, desenvolvimento econômico, de inovação, etc., há uma necessidade também de regulamentar isso, né? Há uma necessidade de equilibrar essa concorrência para que ela não seja desleal, né? Para que ela siga um caminho equilibrado. E aí, o que eles fizeram? Né? O que a legislação cria, então? Dois grandes instrumentos. Um deles é o que a gente chama de Secretaria de Acompanhamento Econômico. Então, há um órgão dentro do sistema de concorrência, na estrutura da União, que vai entender e vai regulamentar essa questão. E mais, né, há um órgão regulatório, que talvez os senhores conheçam, né, e seja mais o CAD. Então, o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, isso tudo, ele vai servir para quê, né, gente? Ele vai servir para que a gente consiga efetivamente pensar em trabalhar com inovação, trabalhar com concorrência, mas fazer isso de forma segura, ou seja, ter a certeza de que alguém vai regulamentar, de que alguém vai enxergar, de que alguém vai efetivamente receber eventuais irregularidades que aconteçam nesse sentido. Por que eu disse isso, né? E por que a gente começa falando sobre regulação? Porque isso tem tudo a ver também com a regulação exercida via lei de propriedade intelectual. Então, essa leizinha que está aí na tela de vocês, a Lei 9.610 de 98, é a legislação que vai resguardar os direitos autorais. Por quê, minha gente? Porque não adianta eu ter um Conselho de Defesa Econômica, não adianta eu ter uma estrutura orgânica de Estado que defenda a livre concorrência e fomente a inovação, como a política de Estado que nós vimos na aula passada, se eu não tiver uma legislação que proteja os direitos autorais. Então, se eu não tiver uma legislação que proteja a propriedade intelectual como um todo, que não é só os direitos autorais no recorte que a gente vai fazer hoje, tá? Então, esse fomento de economia das ideias, como alguns autores falam, né, dizendo que é importante que se tenha, né, um movimento de externalizar, e a gente vai ver isso logo adiante, né, de externalizar os trabalhos que são feitos, porque isso também é crescimento econômico. Esse movimento ele tem que seguir algumas premissas, e essas que a gente vai olhar hoje, tá? Então, vamos lá. Na Constituição Federal, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma previsão constitucional no artigo 5º e no artigo uh, e no artigo no tô rindo porque são os alunos de TCC aqui concluindo, desesperados, todo mundo. Mas que bom, é isso aí. Quanto mais
apavorado a gente está, significa que a gente está trabalhando, né? Está fazendo, está em cima, e isso é muito legal. Isso são características dos alunos aqui da ETEC, então isso é muito importante. Então vamos lá. A própria Constituição do artigo 5º, então, traz, né, no seu inciso 27 e no seu inciso 28, ela diz assim: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução, os copyrights, que a gente vai ver logo adiante, de suas obras, transmissível aos seus herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ainda são assegurados, nos termos da lei, a proteção nas participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas, né? Direito de imagem, etc. O direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participem os seus criadores, ou seja, direito da fiscalização de como, de quais recursos econômicos estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, né, quem for falar ali, não me aguento, né, mas quem for falar em herança digital, quantos casos hoje nós temos dentro do mundo virtual? Então, hoje o direito digital ele está intimamente ligado com a questão de inovação. Né? Então, tudo aquilo que se recebe em razão das imagens tem tudo a ver com a questão de herança digital. Por quê? Porque a gente teve casos, e tem vários casos, não vou listá-los, porque você vai fazer parte da pesquisa de vocês, mas tem vários casos de pessoas que faleceram e que, após o seu falecimento, os seus canais na rede, etc., tiveram um pico de aproveitamento econômico. Né? E aí entra a questão da herança digital, e aí entra a questão do direito à fiscalização disso, etc. Então, é nessa vibe, né, que a gente começa a pensar essa correlação entre os direitos autorais e entre a questão da propriedade intelectual, e óbvio, nesse meio do caminho aí, a questão da inovação, pensando na estrutura do direito digital. Tá bem? Depois, gente, esse direito à proteção, ele tem um objeto, né? Então, o direito autoral, ele está vinculado, né, às obras literárias, artísticas, científicas, originais e exteriorizadas. Então, esse é o grande ponto da legislação. O que eles dizem, né? E o que a gente diz que o legislador se ocupou? Ele se ocupou que não adianta a gente ter na mente, mas era isso que eu tinha pensado, né? Ou era assim que eu queria, não sei o que, tarará. Né? Ou eu tinha pensado isso antes, tá, mas você exteriorizou, você trouxe isso para fora, você efetivamente, né, falou, né, efetivamente externalizou isso, porque se você não externalizou e alguém externalizou antes, né, isso você perde a oportunidade de ter o reconhecimento do seu direito autoral. Então, o que eles fazem, né? E o que a legislação traz? Ela diz, olha, há essa proteção às obras literárias, artísticas, ou seja, a ideia de criação, né? A economia das ideias, como nós falamos, mas há uma necessidade de exteriorização. Você precisa exteriorizar, você precisa dizer o que você efetivamente produziu, o que você efetivamente criou. E o segundo ponto é minimizar a importância do meio, como essa obra foi expressa. Existe um exemplo, gente, que acaba tendo uma certa relevância, porque acaba sempre sendo, pelo menos para mim, né, acaba sendo sempre o primeiro exemplo que a gente tem quando a gente pensa em exteriorização ou criação, né, ou questão de, as questões de direitos autorais, que é justamente a criação de uma música. Que a advocacia, né, especializada em propriedade intelectual recomenda? Olha, eu não consigo gravar, ou eu não consigo disponibilizar isso. Claro que hoje a gente tem outros meios também, né? Mas eu quero deixar sedimentado, né, que na data tal eu criei a música X, Y, Z, etc. Porque a gente já teve muitos problemas em relação, problemas jurídicos em relação a isso no universo brasileiro. E aí, um minuto, gente.
Desculpa, a aluna desesperada aqui. E aí, o que que acontece? O que que se recomenda? Se recomenda que se grave efetivamente isso em um pendrive, enfim, em algum equipamento eletrônico, e que se faça um envio para si mesmo. Então, alguns né, por exemplo, eu não tenho dinheiro para fazer o registro, para gravar junto a uma gravadora, ou para fazer isso, né, de forma efetiva. Então, o que que eles recomendam? Que se faça essa gravação, ainda que de maneira artesanal, e aí, a partir disso, se envie para si mesmo, né? Por quê? Porque isso faz com que, via correios, você consiga entender, né, que há uma data ali fixada. Então, a questão dos direitos autorais está muito vinculada a essa ideia de efetivamente ter, um reconhecimento e uma exteriorização. No artigo 7º, eles vão trazer, então, exemplos, né, de situações que vão poder se tratar que estarão sujeitas ao reconhecimento dos direitos autorais. Então, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, então os artigos de vocês, os TCCs, etc., né? Então, todo o material que vocês produzirem também são parte, né, e são passíveis de direito autoral. As conferências, as locuções, as obras dramáticas, as obras coreógrafas, né, coreográficas, as composições musicais, que eu comentava há pouco, com ou sem letra, né, ainda que sejam só instrumentais, né, as obras audiovisuais, obras fotográficas. As obras fotográficas, isso é fundamental, né, gente? Olha o universo que a gente tem vivido aqui, só fazendo um parênteses, né, em relação às obras fotográficas que são publicizadas via redes sociais e que por vezes são apropriadas sem a devida informação, né, do autor da obra. As obras como desenho, pinturas, gravuras, etc., né, projetos de artes plásticas, ilustrações e cartas geográficas, adaptações, traduções, isso é bastante importante, e também os programas de computador. Então, também os programas de computador, como softwares, também são considerados passíveis de direito autoral. Por quê? Porque há uma criação em cima do software, né? A criação daquele determinado programa tem toda uma criação intelectual a ser efetivamente desenhada e pensada, né, por esse criador e, portanto, é passível de direito autoral. Essa proteção, ela não vai abarcar efetivamente os dados em si mesmo, né? Quando ela se refere às coletâneas, às enciclopédias, aos dicionários. Então, quando ela se referir a essas compilações, não é exatamente o conteúdo, né? Porque o conteúdo, por exemplo, de um dicionário, ele é praticamente o mesmo, né? Mas ela é no sentido da formatação, da formulação daquela obra, né, que efetivamente vai estar dentro dessa proteção. Isso. Ainda, a doutrina vai pensar por que existe o celular, né? Daí a gente. Aí vou pedir só um minutinho aqui, gente, me desculpem. Mas é que a aluna está enlouquecida, viu? 2 minutos, espera aí.
Peço desculpas, vamos lá. Então, a doutrina ela vai indicar alguns requisitos que são importantes, né, para essa proteção dessa obra, no âmbito da Lei de Direitos Autorais. Então, primeiro, pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências, conforme prescreve o inciso primeiro, né, que vai determinar ali a possibilidade das obras intelectuais como textos literários, artísticos ou científicos. O segundo grande ponto, a questão da originalidade, isso é fundamental, gente. Não existe direito autoral sobre uma obra que não é nossa, né? Não existe direito autoral sobre uma obra que não é original, tá? Então, não necessariamente a gente pode tratar como uma novidade, porque, por exemplo, quando vocês fizerem um trabalho, um artigo científico, etc., é óbvio que vocês vão utilizar fontes, e essas fontes vão estar relacionadas, né, e vão estar referenciadas por vocês dentro da obra de vocês. Então, não precisa trazer uma novidade absoluta, ou seja, é tudo novo. Não, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, eu fiz as referências, etc. Ela não é algo novo, mas o mérito da obra, a construção dela naquele formato é meu. Então, esse é o ponto, tá? Então, há uma necessidade de diferenciação dessa obra das demais. Por que ela não é igual às demais? Por que ela não é a mesma coisa? Por que não se pega as outras obras? Então, esse é o ponto, tá? Depois, a questão da exteriorização, né? Então, a exteriorização por qualquer meio. Então, é importante que isso seja passível de estar diante da sociedade, ou seja, dos terceiros, dos demais, tá? E estar dentro do período de proteção fixado pela lei. Então, a lei tem um período em que se tem a possibilidade, né, de se fazer esta proteção, e a gente vai ver isso em seguida. E o que, que não é protegido? Ai, tem até um erro de português ali, mas é da própria lei, o picola da própria lei. O que, que não é protegido, tá? O que, que não é efetivamente protegido, de acordo com a lei. Primeiro, ideias, procedimentos normativos, tá? Sistemas, métodos, projetos, ou seja, questões que não estejam efetivamente exteriorizadas e que não representem uma obra. Então, essa é a grande questão, né? A gente precisa efetivamente que ela represente uma obra. Esquemas, planos, mapas mentais, né? Jogos, negócios, enfim, questões que não representem uma obra de maneira efetiva. Ainda formulários em branco, né, que estejam para ser preenchidos com algum tipo de informação ou de instrução, ou seja, tecnicamente lá determinado material científico que precisava de um formulário XYZ, se ele não está preenchido, se ele não existe, ele não tem fundamento, ele não tem conteúdo, né? Os textos de tratados ou convenções, leis ou decretos, porque, embora possam ser originais, exteriorizados, etc., eles têm um outro tipo de tramitação, né? Então, a ideia é que eles atendam essa tramitação constitucional do processo legislativo, e vocês sabem disso também. As informações comuns, como calendários, agendas, cadastros, né, legendas, questões que estejam dentro de uma normalidade, os nomes e títulos isolados e o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Tá? É, essa frase, gente, talvez resuma a aula, né? Ou resuma aquilo que vocês precisam saber, né? Que a ideia ela não é protegida, a ideia precisa ser exteriorizada. Então, eu tenho uma ideia, o outro tem, o outro fala, mas eu falei, mas eu conversei, etc. Então, eu preciso fomentar, eu preciso fazer com que isso se torne efetivamente uma obra, tá? Então, isso é fundamental. Isso é fundamental.
As ideias, então, são de uso comum, né? E elas não vão ser aprisionadas por esse titular. Então, eu preciso efetivamente ter, né, uma exteriorização daquela determinada obra, né? E aquela obra vai tratar sobre uma questão XYZ, e essa questão XYZ vai se tornar aquela obra. Mas isso não quer dizer que eu vá aprisionar aquela ideia. Ah, só eu vou poder tratar, por exemplo, no artigo científico, eu tratei sobre, sei lá, responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Ah, só eu vou poder tratar sobre responsabilidade civil dos, né? Não, né? Outras pessoas podem tratar e podem fazer isso de maneira diversa, né? Então, podem fazer isso utilizando, por exemplo, a mesma técnica ou até mesmo a mesma metodologia, mas com um resultado diverso de acordo com a sua escrita, né? Então, é só ver que a gente tem vários manuais, por exemplo, eu tenho um manual de direito penal, o outro tem, o outro tem, o outro tem. Cada um tem o seu, mas a ideia em si, ou a proposição em si, ela não é engessada, ela não ela não fica protegida como, por exemplo, como se fosse uma patente, né? Como se fosse a criação de um invento, né? Quando a gente tem lá dentro da propriedade industrial, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, aqui um exemplo também, né? De um recurso especial, um julgamento pelo então ministro, né? Falecido ministro, meu professor querido, Paulo de Tarso Sanseverino, aqui do estado do Rio Grande do Sul, que ele diz o seguinte, ó: recurso especial, direito civil, propriedade intelectual, direitos intelectuais, alegação de ofensa a direitos autorais, na criação da disciplina de pós-graduação da Faculdade de Letras da Federal de Santa Catarina. O objetivo da disciplina é bibliografia básica, que seriam idênticos ao da dissertação de mestrado, não configuração da alegação da ofendida, proteção dos direitos autorais que não têm extensão pretendida. O que aconteceu aqui? Tá? Se utilizou no programa de uma pós-graduação para uma disciplina a bibliografia básica que já tinha sido indicada numa determinada dissertação de mestrado e também, né, se utilizou lá os objetivos da disciplina na mesma medida. Né? E aí eles colocaram, né, e julgaram, dizendo que não procedia, né, porque a ideia em si não é aprisionada, digamos assim, tal qual se fosse um invento. Aí ele diz assim: embora o texto de sua dissertação e das suas conferências realizadas em eventos acadêmicos esteja protegido pela Lei de Direitos Autorais, as ideias que lhe serviram de base, bem como a bibliografia de que se valeu, não estão abarcadas pela proteção do direito do autor. Então, é diferente de eu reproduzir toda a dissertação de mestrado, né, digamos, ou de eu me apropriar daquilo ali. Não é isso. Né? Então, efetivamente, se constrói a disciplina e se pode construir em cima deste, deste, desta ideia. Tá? Tudo bem. E a questão do plágio, né? O bendito plágio. Isso é algo que muita gente pergunta, muita gente tensiona em relação a isso. Inclusive, a gente sabe que tem uma série de meios, né, de mecanismos, inclusive via internet, de se conseguir identificar a existência ou não de plágio. Né? Então, isso é bastante importante. E aí, a gente começa a enxergar, né, como a gente vai fazer isso. Então, em 1981, o nosso querido Moacir Scliar, né, foi eleito, então, em 2003, para a Academia Brasileira de Letras, porque ele é uma escritura excepcional. Ele escreve um breve romance chamado Max e os Felinos. Nele, um menino alemão chamado Max se via após um naufrágio transatlântico vindo da Europa, dividindo um bote salva-vidas com um jaguar. Cerca de 20 anos depois, o escritor inglês Ian Martel venceu a mais elevada distinção de seu país com um título chamado Life of Pi, publicado pela editora Rocco, né, A Vida de Pi, né, com o título A Vida de Pi.
no qual um menino indiano chamado Pi, após um naufrágio no transatlântico, indo da Índia para o Canadá, dividindo um bote salva-vidas com um tigre de Bengala. Diante da sinopse das histórias, Ian Martel se apropriou das ideias de Moacir Scliar ou houve plágio? Moacir Scliar deveria processar o autor? Difícil, né, gente? Essa questão do Moacir Scliar, ela tem tudo a ver, né, com uma questão da utilização da ideia, né? Então, efetivamente, né, na vida prática, digamos assim, Scliar, então, processa Martel, né? Efetivamente ele processa, por quê? Porque a base da obra, a base da perspectiva trazida por ele, tem muito a ver, né? E está praticamente na mesma linha daquilo que foi foi pensado por ele. Por quê? Né? Então, essa vinculação direta, né, entre a história do Moacir Scliar e a história que foi recontada, que inclusive foi objeto de prêmio, né, ela faz com que a gente pense só um pouquinho, né? Será que efetivamente a gente está diante de um plágio? Será que efetivamente a gente está diante de uma cópia integral daquilo que foi feito? Ou o plágio, ou para o plágio, basta que a gente tenha uma ideia que seja efetivamente passível de, de, se, de se plagiar. É claro, Scliar perde, então, a ação, né? Não há o reconhecimento, porque, na verdade, como a gente disse, uma ideia, ela não é um invento, né? Não há uma vinculação direta sobre isso, né? E a ideia, portanto, ela pode ser partilhada, ela pode ser repensada, ela pode ser trazida de uma outra forma e sobre um outro contexto, sem nenhum problema. Mas, efetivamente, se buscou, né? Se contestou essa questão pela questão do eventual plágio. E quem é o autor, né, gente? Como é que a gente identifica quem é o autor que vai efetivamente reconhecer ou ter reconhecida esse direito autoral? Então, o autor, ele é uma pessoa física. Isso é bastante importante. Né? Então, até por um princípio lógico, o autor ele só pode ser uma pessoa física, isso pode ser um ser humano. Né? Por quê? Porque a pessoa jurídica ela vai depender das pessoas físicas que a compõem para criar algo. Né? Ela é essencialmente uma ficção jurídica. Então, o autor é a pessoa física criadora de uma obra literária, científica, etc. Tá? E, portanto, a proteção ela é concedida para esta pessoa física. O autor ele não precisa se identificar com seu nome verdadeiro, tá? Ele pode se identificar com seu pseudônimo, se for o caso, né? Então a lei diz que há uma possibilidade do criador da obra utilizar o seu nome civil, completo ou abreviado, utilizar o seu pseudônimo ou ainda se utilizar de qualquer outro sinal que possa fazer com que ele se identifique, tá? Esse autor, quem é, e por isso a importância da questão da exteriorização. O autor é sempre aquele que exterioriza a obra, tá? O autor é aquele que exterioriza, é aquele que efetivamente traz a público. Então, cuidem isso. Então, tá lá, considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver em conformidade com seu uso indicado ou anunciado nessa qualidade. Então, a gente identifica esse autor na medida em que ele se apresente e diga, olha, sou eu o autor XYZ da obra tal. Tá? Então, esse é um cuidado importante. Há uma diferença entre o que a gente chama de titular legitimado, né, e efetivamente autor. O que se diz, né? Por quê? Porque ainda que somente a pessoa física pode ser autora,
ela pode vir a transferir a titularidade dos seus direitos para um terceiro, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica. Então, é possível se transferir, assim como qualquer outra propriedade? Sim, é possível, tá? E nesse caso, a pessoa física, ela sempre vai ser autora da obra, mas o titular da obra, o titular legitimado para exercer os seus direitos, pode vir a ser uma pessoa jurídica ou uma outra pessoa física distinta da do autor, desde que ele tenha vendido, né? Desde que ele tenha alienado ou doado, enfim, desde que ele tenha transferido esta condição, né? Esta obra, tá? Então, lá no artigo 14, ele vai dizer o seguinte: é titular dos direitos do autor, de autor, quem adapta, traduz, arranja ou orquestra a obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. Ah, então, o artigo 14 que nos diz isso. Dois, sorry. Botei dois iguais aí. Depois, a questão da coautoria, né? A coautoria da obra, ela vai acontecer quando se tiver um nome ou um pseudônimo for utilizado, né? Então, eu vou ter uma coautoria atribuída àquele em cujo nome for utilizado. Não se considera coautor, tá? Aquele que simplesmente auxiliou na produção da obra, revendo, atualizando, ou ainda, por exemplo, aqui sempre me vem um exemplo, de novo, né, dos TCCs, mas é o que a gente vive, né? Mas dos TCCs, ou dos artigos, ou dos trabalhos científicos, que, por exemplo, a gente tem pessoas que fazem revisão de língua portuguesa, fazem revisão de normas da BNT, etc. Né? Então, essas pessoas que revisam, que atualizam, etc., eles não são autores. Ou ainda as obras, né, gente? Me ocorreu aqui, Eli Lopes Meirelles, que foi uma obra que foi atualizada por muitas pessoas, né? Até mesmo após a morte do autor, né? Mas não se perde, né, o direito do autor e não é um coautor. O coautor é aquele que produziu a obra em conjunto. Tá? E que efetivamente teve lá o seu nome, o seu pseudônimo ou um sinal convencional lá caracterizando isso. Ou ainda, esse coautor, né, cuja contribuição possa ser utilizada de maneira separada, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação, como obra individual, vedada, porém, a utilização para acarretar prejuízo à exploração da obra comum. Então, se há possibilidade de divisão, ou a questão da divisibilidade dessa obra, aí sim é possível se utilizar como se uma obra individual fosse, né? Desde que não acarrete prejuízo na substância daquela obra anterior. Ainda, deixa eu só ver, não tem mais ninguém esperando aqui. Não. Ok. Só vendo se tinha alguém esperando. Ainda sobre a coautoria, é assegurada a proteção das participações individuais em obras coletivas. Ai, pena que eu não tenho aqui, mas sabemos o que é, né? Mas era importante. Aqui, até o texto, né? Por exemplo, esse texto do Luciano Tim é uma obra coletiva. Uma obra coletiva que foi organizada, deixa eu ver aqui, ó. Foi coordenada, então, pelo professor Carlos Henrique Abrão, pelo Ney Weidemann Neto, etc. Né? Então, essas pessoas coordenaram.
Cada um desses autores fizeram participações individuais, então escreveram seus textos. Quando a gente escreve, gente, isso até vem dimensionado, nem precisaria, mas já vem dimensionado nos editais ou nos documentos, quando nós recebemos. Eu também sou autora de obras coletivas, onde há a indicação de que a coordenação e organização da obra não se responsabiliza, tá, por eventual plágio, por eventual defeito na obra, etc., eventual problema que possa vir a acontecer. Então, há uma proteção dessas participações individuais, né? Isso é bastante importante que se sedimente. Ainda, qualquer dos participantes no exercício de seus direitos morais poderá proibir que se indique ou enuncie o seu nome na obra coletiva, né? Então, há uma possibilidade de se dizer, não, olha, na formatação, digamos, a obra foi pensada assim, depois foi trocada, trocaram o título, etc. Você pode entender que não quer ter o seu nome divulgado, sem problema nenhum. Tanto que a gente autoriza isso quando faz essas obras coletivas. Ainda cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra. Então, toda a questão de venda, revenda, etc., ficam ao cargo do organizador, em que pese se resguarde a questão das participações individuais, mas do ponto de vista patrimonial, fica ao cargo do organizador. Até porque ele que vai custear também, ele que vai organizar, via de regra, fica uma parte bastante pequena para esses demais organizadores. E o contrato com o organizador vai estabelecer, né, a contribuição do participante. Então, vai dizer lá o prazo de entrega, como é que vai ser, se vai ser remunerado ou não vai ser, né, quais são as condições para execução, quais são as condições para publicação, porque às vezes você, por exemplo, vai produzir uma obra literária, né, e a obra não está adequada, ela não vai ingressar nessa obra coletiva. Então, é dentro desse sentido. Qual o problema, né? Qual o problema, qual a grande questão, que é uma das questões que a gente vem enfrentando em termos de direitos autorais? A questão das obras colaborativas. Tá? Então, obras que sejam obras que sejam sejam alimentadas, tá? De maneira coletiva, tá? Isso tem sido digamos assim, um novo modelo, né? Que precisa ser repensado, porque na verdade a gente não tem na obra colaborativa um modelo de autor, digamos assim, de maneira específica, né? Ou de maneira tradicional, era essa palavra que estava me fugindo. Né? Então eu tenho uma produção de obras colaborativas que vão ser trazidas de maneira comum, né? De maneira a se alimentar efetivamente essas questões. E isso faz com que a gente tenha que repensar, né, a própria questão dos direitos autorais, né, e de como a gente consegue entender, né, sobre essa produção e entender efetivamente se se trata ou não de, de se extirpar a questão da ideia de direitos autorais. Tá? Não há uma definição específica sobre isso, em princípio, nessas obras colaborativas se entende que os direitos autorais estão vinculados àquele que detém o próprio software ou a própria página, enfim, etc. Mas isso é um problema que, em algum momento, a gente vai ter que enfrentar, né? Porque será que a gente extingue a ideia de autor? Então, eu trago para dentro desse universo, mas e como é que eu faço? O que é que me diz se está certo ou se não está certo? Ah, então, isso é uma problemática que vai se trazer. E aí entra a questão do registro, né, gente? Tem tudo a ver com a questão da regulação, né? Então, a proteção desses direitos, ela vai independer do registro. Lembra que eu contei para vocês, por exemplo, da ideia do músico que grava num pendrive, manda para si mesmo, etc.
assim ele já resguarda os seus direitos autorais. Basta que ele comprove a exteriorização, ainda que ele não faça efetivamente o registro. Por quê? Porque esse registro ele é facultado. Tá? Esse registro ele não é uma obrigatoriedade 100%. Ah, não, se não houver o registro, não tem como. Até porque esse registro envolve uma série de custos, etc., né? De taxas, etc. Então, é uma forma de que a gente tenha segurança desses direitos? É, sem dúvida, tá? Mas não há uma obrigatoriedade. Não há uma obrigatoriedade de que esse registro seja procedido. A formulação desse registro vai acontecer conforme a sua natureza, né? De acordo com o tipo de obra que está sendo produzido e que, consequentemente, está sendo registrado, e aí a legislação cita ali uh, uh, alguns locais, né, como a Biblioteca Nacional, a Escola de Música, a Escola de Belas Artes, etc. Ainda, se a obra comportar mais de um dos registros, ela vai ser registrada naquele com o qual ela tem a maior afinidade, então não há necessidade de se registrar em mais de um registro. E ainda, o Poder Executivo pode, via decreto, organizar esse serviço de registro, tá? Até porque isso é um grande desafio. E que direitos, então, são protegidos, né, em relação a esses autores, em relação a essa questão de direito autoral, né? Então, os autores vão indicar, né, e a gente vai ter dois grandes, digamos assim, duas grandes linhas, ou dois grandes eixos, ou dois grandes feixes, como a gente diz ali, em relação a esses direitos autorais. Do ponto de vista dos direitos extrapatrimoniais, ou dos conhecidos como direitos morais, tá? Que são direitos que vão emanar da própria personalidade do autor, já que são direitos que estão vinculados à questão da defesa, né, e da preservação da personalidade jurídica dessas pessoas do ponto de vista da sua atividade intelectual, da sua atividade criativa, tá? E que estão ligados com essa ideia de elaboração, de divulgação, de titulação da própria obra, né, de efetivamente se reconhecer a existência dessa obra e se reconhecer a autoria dela de consequência. De outro lado, também, né, existe um segundo ponto, que é o ponto de vista dos direitos patrimoniais, né, que consistem na questão da exploração econômica dessas obras, né, em que pese esse não seja o eixo principal, né, afinal de contas, a vinculação com os direitos da personalidade, por isso que a gente diz que os direitos autorais eles têm uma natureza híbrida, né, por quê? Porque essa vinculação com os direitos da personalidade, ela prevalece, né? Em pese a gente sempre pensa, mas os recursos econômicos, etc. Bom, mas o fundamento da proteção à propriedade intelectual é um direito da personalidade. Então, em que pese a gente vá pensar também no aproveitamento econômico desses materiais ou dessas obras, né? Dessas produções, a gente também tem que pensar na questão essencialmente aí do, dos direitos morais ou direitos extra-patrimoniais. E o que são esses direitos morais do autor, então, né? O que o autor, uma vez reconhecido lá os seus direitos autorais, o que ele reconhece, o que ele tem preservado, o que ele tem assegurado via lei. O artigo 24, então, traz isso, né, para que a gente possa ter mais clareza sobre o que significam esses direitos morais, né, esses direitos extrapatrimoniais. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, os direitos morais do autor são os direitos de reivindicar ao qualquer tempo a autoria da obra, de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o autor, tá? De conservar o ineditismo, a originalidade dessa obra, né? De assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer modificação ou prática de atos de qualquer forma que possam prejudicá-la, né, em relação à honra, etc. Aqui, só para a gente pensar, né, gente,
Por exemplo, essas deturpações de obras fotográficas, por exemplo, né, e utilização para outros fins, etc. Então, tudo isso envolve a questão do uso efetivo dessas obras. A modificação da obra antes ou depois de utilizá-la, a retirada de circulação da obra ou a suspensão ainda da utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta sua reputação, e o direito de ter acesso a um exemplar único e raro da obra que se encontre legitimamente em poder de outrem por meio de processo fotográfico assemelhado, com fins de preservação da memória. Gente, isso aqui é super importante, ainda mais que vocês vão trabalhar nos seminários agora, a partir dessas próximas semanas, que tem muito a ver com a questão da utilização ai, me fugiu, da utilização, por exemplo, de materiais, até mesmo para divulgação na internet para fins acadêmicos, como, por exemplo, como a gente faz aqui, né? A gente monta uma aula, daí, durante a aula, que a gente acaba disponibilizando em uma plataforma. Eu, por exemplo, eu utilizo o YouTube, porque é mais fácil, o aluno acessa de maneira mais fácil, etc. E aí, o que acontece, gente? Via de regra, o professor vai apresentar lá um videozinho, um material, etc. E a maioria desses materiais não são materiais do que a gente chama de domínio público, ou seja, eles não estão dispostos para todos, para que a gente possa utilizar. E vocês vão ver que tem algumas obras mais antigas que já estão em domínio público, ou seja, a gente pode divulgar. Um exemplo é aquela obra, ai, me fugiu agora, do Irving Goffman, né, que fala sobre a, a teoria da associação diferencial, tá? E aquela obra, por exemplo, é uma obra que está em domínio público. Então, são obras que podem estar disponíveis e que todos podem fazer uso, né, sem que haja uma reivindicação. O que é esse fazer uso? É publicizar, é difundir, etc., a obra integral. Então, qual o problema aqui que eu trazia, né? Por exemplo, a gente usa a plataforma do YouTube, aí durante a aula a gente utiliza um vídeo XYZ, tá? Há o direito do indivíduo que for autor daquele determinado vídeo, daquele determinado material, que ele possa reivindicar os direitos autorais sobre ele. Por quê? Porque houve uma divulgação sem prévia autorização, tá? E há uma divulgação, inclusive, na internet. YouTube, se vocês forem olhar, claro, não vão olhar toda a definição lá e a forma como eles trabalham isso, mas o que eles falam? O que eles fazem? Eles organizam, né, e fazem com que haja automaticamente, via plataforma, uma reivindicação de direitos autorais. Então, você publiciza lá o vídeo e depois vem lá, este vídeo está sendo reivindicado, tarará, tarará, tarará. Né? E aí, esse é um direito do autor. Então, o autor tem o direito de reivindicar se a sua obra for publicizada e ele não tiver autorizado, digamos assim. Tá? Então, isso é bastante importante. Outra questão importante ali no parágrafo 1º, que eles dizem, ó, por morte do autor, transmitem-se aos seus sucessores. Então, lembrem, os direitos são do autor, mas eles podem ser transmitidos. Tá? O que se refere nos incisos 1º ao 4º. Tá? Então, até o 4º, assegurar a integridade, a conservação da obra, o nome, a reivindicação, isso pode ser feito pelos seus herdeiros. Os demais direitos não são assegurados, porque, por óbvio, são direitos do próprio autor, inerentes à própria personalidade jurídica do indivíduo, que se extingue a partir da sua morte. Ainda, cabe ao Estado a defesa da integridade da obra que caiu em domínio público, ou seja, cujo prazo ultrapassou, né, de acordo com a legislação, ultrapassou o prazo em que há a possibilidade de reivindicação ou de proteção dos direitos autorais, a obra fica em domínio público. Mas isso não quer dizer que ela não seja defendida via Estado, né, a sua integridade
e a própria questão da conservação da autoria para que não caia aí, em mãos de terceiros, enfim, que façam apropriação dessa obra. Nos casos do inciso 5º e do inciso 6º, né, que é a modificação da obra ou a retirada de circulação, se ressalva as prévias indenizações a terceiros, né, se eventualmente tiver havido alguma transmissibilidade ou tiver feito, se tiver realizado algum negócio jurídico relacionado a essa obra. Tá? Depois, cabe exclusivamente ao diretor o exercício de direitos morais sobre a obra audiovisual. Então, o diretor quem direciona, né, vídeos, filmes, etc., né, é a pessoa responsável e passível dessa autoria efetiva. O autor, ele pode repudiar a autoria de um projeto arquitetônico que tenha sido alterado, né, durante a execução. Desculpe, sem o seu consentimento ou ainda após a conclusão da construção. Né? Então, se houve uma autoria, uma alteração, desculpe, fui tomar água, me perdi. Uma alteração do projeto arquitetônico, isso é bastante comum. Né? Normalmente, o que os arquitetos fazem? Eles vendem o projeto, né? Eles prestam um serviço de elaboração do projeto. Em alguns casos, eles fazem a execução da obra. Em alguns casos, eles não querem fazer a execução da obra e, portanto, eles terceirizam ou eles deixam a cargo do cliente para que o cliente o faça. Tá? Isso é bastante comum. Mas, uma vez o projeto sendo alterado, né, o profissional ele pode negar, ele pode dizer, olha, não, esse projeto não é meu, ou esse projeto eu não reconheço esse projeto porque ele não está de acordo com aquilo que eu tracei, com aquilo que eu criei efetivamente. Isso não é incomum, tá? Isso não é incomum, ao contrário, isso é bastante comum, né? E há toda uma necessidade também em relação a toda uma necessidade de organização desse material em razão da, da, da responsabilidade autoral e até mesmo da reputação, essa é a palavra, né? Da reputação e do nome desse indivíduo que né, elaborou ali aquele determinado projeto arquitetônico. Por fim, gente, o artigo 27, ele traduz algo que já é implícito, né, dos direitos da personalidade ou dos direitos não patrimoniais que vêm traçados lá no Código Civil, nos seus primeiros artigos, artigo 11 e seguintes lá do Código Civil, e se quiserem rememorar, acho que é bastante salutar, mas ele traz, né, que os direitos morais do autor são inalienáveis e renunciáveis, ou seja, esses direitos de reivindicar a obra, etc., ele não pode abrir mão, digamos assim, né? Ele não pode simplesmente dizer, olha, não, eu não quero mais os direitos de efetivamente reivindicar a obra a qualquer tempo, ou de ter o meu nome lá, etc. Né? Então, são direitos irrenunciáveis. O que ele pode fazer é transmitir, tá? Mas ele pode transmitir os direitos, a legitimação dos direitos, mas nunca deixará de ser o seu autor. Lembram lá a diferença entre autor e titular? Eu transmito a titularidade, por exemplo, do aproveitamento econômico, etc., daquele material, mas eu não posso transmitir efetivamente os direitos autorais em si. Né? Dizer assim, não foi mais eu que fiz, foi o fulano. Não, né? Você permanece com isso. Por quê? Porque ele é um direito personalíssimo. Ele é um direito que fica, que permanece. Tá? Ele é um direito absoluto do ponto de vista de ser erga omnes. Ele é um direito que deve ser oposto, né, em relação a todos. Então, todas as pessoas devem saber que há este direito de se reivindicar essa autoria, né, e que isso tem que ficar
sedimentado, tá? São direitos que não expiram, né? Não tem um prazo, digamos assim, eles são direitos imprescritíveis, né? Eles não têm um prazo exato para existirem ou deixarem de existir, tá? São direitos que não têm caráter econômico, ou seja, como é que eu vou dimensionar um valor, né? Embora eu possa explorar economicamente, eu possa ter um aproveitamento comercial, mas isso não é o valor do direito em si. O valor do direito em si, ele não tem como se mensurar, né? Então, como é que eu vou mensurar o quanto vale uma música? Quanto vale uma criação artística? Quanto vale? Bom, eu vou cobrar ingresso, eu posso cobrar royalties, eu posso, ok, né? Eu posso ter o aproveitamento econômico dessas obras, mas eu não posso ter efetivamente uma caracterização de antemão, ou seja, a priori dizendo qual o valor desses recursos. Em relação aos direitos patrimoniais, né, os direitos do ponto de vista efetivamente do aproveitamento econômico, esse sim, eu posso transferir parcial ou totalmente, né, a título universal ou singular, gratuito ou oneroso, por si ou por terceiros. Então, é possível se fazer essa transferência? É possível. Preciso se transmitir a titularidade? É possível, sem problema nenhum. Então, os direitos de usufruir da obra, de se utilizar da obra. Então, eu quero os direitos que eu vou utilizar uma música XYZ em uma propaganda comercial. Então, eu quero os direitos autorais para aquela propaganda comercial. Quanto custa isso? Qual o aproveitamento econômico? Aí sim, estamos tratando de direitos patrimoniais e, portanto, esses podem ser alienados, esses podem ser objeto de transmissão, tá? Ainda que de modo parcial, tá? Essa transmissão, ela é temporária, tá? Ela é temporária, eu não vou transmitir de maneira ad eternum, né? Onde eu não possa mais reivindicar, onde eu não possa mais buscar isso para mim, tá? O que mais? Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Estamos quase, já estamos com 1 hora e pouco ainda, vamos lá. Deixa eu ver mais ou menos a quantas estamos aqui. Inspiramos. Mais um pouquinho. Ainda temos mais um pouquinho. Eu volto. Sim. Vou só botar na apresentação slides. Bom, vamos lá. E o que são esses direitos, né? Então, só para a gente entender um pouco e talvez até desmembrar, acho que essa é a palavra, né? Então, sabemos que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, e sabemos que vai depender de autorização expressa a utilização. Então, eu vou utilizar a música num comercial, bom, eu preciso, né, da autorização prévia, etc. Esses direitos, gente, são direitos de distribuição, né? Então, colocar à disposição do público determinada obra, né? Efetivamente transferir, fazer a venda, a locação, etc. Direitos de comunicação ao público, então comunicar efetivamente essa obra, né, para distribuição. Direitos de reprodução, né, que é o exemplo do comercial e é o exemplo da utilização de trechos de obras, por exemplo, em novas produções, né? Então, tudo isso são questões que dependem
de autorização prévia, tá? Então, isso é fundamental. Então, o autor, ele determina, tá? E ele expressa quais são as modalidades de utilização, né? Quando ele faz essa autorização. Então, a reprodução parcial integral, a edição eventual, a adaptação, por exemplo, de um arranjo musical, a tradução para qualquer idioma, a inclusão do fonograma ou produção audiovisual. Qual o problema, né, gente? Vamos lá, vamos ao problema. O problema é que nem sempre isso é muito claro, né? Porque, por exemplo, por vezes a gente diz assim, não, mas eu vou usar só um pedacinho da obra. Tem uma música, agora estou tentando me lembrar do autor, que ele utiliza uma série, mas não demora, eu lembro, mas ele utiliza uma série de trechos de outras músicas. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas até que ponto a utilização de trechos, né, de partes da obra, faz com que a gente tenha ou não a necessidade de autorização. A regra, gente, é que para toda vez que se fizer uma comunicação ou uma utilização da obra, seja de maneira direta ou indireta, e ainda que de parte dela, a regra é que se tenha autorização. Então, a propriedade intelectual é direito, mas estou rindo, né? Mas ela tem alguns meandres que são importantes, ela tem algumas questões que não tem uma solução tão fácil, né, quanto gostaríamos, tá? E como é que funciona isso? Né? Como é que a gente protege, como é que a gente coloca um prazo para a gente pensar essa questão? Regra geral, tá? Nós vamos ter uma proteção pela vida do autor, ou seja, uma proteção vitalícia desses direitos patrimoniais, e mais 70 anos contados da morte desse indivíduo, tá? Embora a gente tenha algumas exceções. Então, por exemplo, é diferente, por exemplo, só para a gente já ir pensando, é muito diferente do que a gente vai falar lá em patentes e inventos. Então, lá é outro universo, né? Lá, por exemplo, eu tenho prazos menores, onde esse invento sai das mãos, aspas, né? Sai das mãos do seu inventor daquele que possui a determinada patente e passa a ser de domínio público. Aqui não, aqui a gente vai ter um direito chamado vitalício, tá? E mais esses 70 anos. Exceções que nós vamos ter, então, obras anônimas ou pseudônimas, né? Obras que não tenham informação de quem é efetivamente seu autor, onde vai se contar, então, 70 anos a partir de 1º de janeiro, após a sua primeira publicação, então não há como saber quem é o indivíduo, portanto, não há como considerar a questão da sua vida útil, né? A questão das obras fotográficas também, então as obras fotográficas têm um prazo aí de 70 anos também, e obras que sejam em coautoria, né? Então, obras em coautoria, quando essa coautoria não for divisível, como nos casos que nós vimos anteriormente, o prazo vai ser contado da morte do último dos seus coautores sobreviventes, né? Então, são as exceções que a gente vai ter aí. E o que são, então, né, efetivamente, esses direitos autorais? Falamos em domínio público, né? O que nós dissemos? Nós dissemos, olha, vai ter um prazo e depois desse prazo de proteção, a gente vai ter o que a gente chama de cair em domínio público, ou estar em domínio público. Foi o exemplo da obra do Goffman que eu citei há pouco tempo. Então, quando a gente tiver essa obra em domínio público, qualquer pessoa poderá se valer patrimonialmente e se utilizar dessa obra sem precisar de autorização. Então, muda um pouco a forma como a gente vai fazer isso, tá? Essas obras, elas, além dessas obras em que há decurso, né, desse prazo, também vão estar em domínio público as obras de autores falecidos, que não deixaram sucessores, ou seja, não deixaram quem perpetuasse essa questão dos direitos autorais, ou ainda as obras de autores desconhecidos. Tá?
Quais são as exceções, né? Quais são os limites? E aqui entra o plim-plim da aula, né? Tudo isso para chegarmos aqui. Talvez seja a questão mais importante, por isso que é o trabalhinho que vocês vão fazer, tá? Que é a ideia do fair use, né? A ideia das limitações a esse direito do autor, ou seja, quais são as exceções? Onde é que está isso? Onde é que a gente começa a olhar hipóteses em que a gente consiga flexibilizar, digamos assim, essa restrição aos direitos dos autores. Quando a gente fala nisso, é importante a gente dizer que essa convenção, do ponto de vista internacional, a chamada Convenção de Berna, ela vai traduzir uma legislação que vai falar da possibilidade de reprodução dessas obras, em certos casos especiais, e ela vai fazer isso de maneira taxativa, tá? Por que do ponto de vista internacional, gente? Acho que essa é a pergunta que vocês estão se fazendo, porque daí a gente vem com toda uma legislação brasileira, e aí chega um ponto que a gente diz assim, não, mas aí a Convenção de Berna veio falar sobre a questão das limitações. Pois é. Por quê? Porque daí a gente tem um problema, né? Porque hoje com a internet, hoje com o movimento que a gente tem diferenciado do ponto de vista da inovação e do ponto de vista da criação intelectual, hoje a gente não consegue dizer mais, mas isso aqui vai ser transmitido, vai ser comunicado, vai ser distribuído só no Brasil. Não. É a mesma coisa os vídeos, etc. São exemplos mais simples, né? Por quê? Porque a gente vai ter efetivamente, do ponto de vista internacional, essa distribuição também. Portanto, a gente precisa ter a garantia de que esses direitos autorais, de que essas limitações vão ser feitas de maneira adequada, né? Por isso o fair use, ou seja, o uso adequado ou o uso justo, né? Então, assim, uma limitação que seja justa, né, para a reprodução dessas, dessas obras ou de trechos dessas obras. Essa convenção, então, vai dizer: as legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra, nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos. O que ele quer dizer, né, gente? Eu vou fazer o uso, mas eu não posso utilizar a obra inteira. Vou pegar um artigo científico, vou reproduzir todo o artigo científico e ganhar prêmio por ele? Não, né? Então, eu não posso tornar aquela obra ou fazer com que o aproveitamento econômico daquela obra seja menor em razão daquilo que eu reproduzi. Então, esse uso honrado, uso justo, uso adequado é realmente o limite que nós vamos ter. Então, a possibilidade de utilização de pequenos trechos, de criação de uma nova obra, de não denegrir a obra original e de indicação dos créditos, que é o meu exemplo das fotos que eu dizia há pouco, né? Mencionar a fonte, dizer de quem é. Então, eu não posso, por exemplo, no artigo científico, denegrir uma obra, não referenciar, né? Ou ainda utilizar pequenos trechos e reproduzir a mesma obra. Não, eu tenho que criar uma obra nova em cima desses trechos aí, ok. Que é o exemplo do artigo científico, que é o que a gente fala para os alunos em TCC. Socorro! Mas é mais ou menos assim. Esse uso honrado, então, ele tem três passos, né? Ele tem que ter três grandes olhares. Primeiro, a questão de casos especiais, né? Ou seja, não é para tudo, não é o tempo todo que ela pode ser utilizada. Então, há uma necessidade, por exemplo, de interesse bibliográfico para isso, então, sim, que não vai atentar contra a exploração normal dessa obra e que não vai causar prejuízo ao autor, né? Então, imagina se eu vou denegrir esse autor dentro da própria do artigo, seja do artigo científico, etc., e não tem cabimento, né? Fica algo incoerente, digamos assim. A Convenção de Berna também vai dizer o seguinte: são lícitas as citações tiradas de uma obra já licitamente acessível ao público, livro publicado, etc., com a condição dos seus bons usos e na medida justificada da finalidade a ser atingida, inclusive citações de artigos de jornais e coleções periódicas sobre a forma de resumos para a imprensa. Ou seja, usar os trechos de maneira adequada com a finalidade adequada. Tá?
não constituem ofensa aos direitos autorais. Isso é importante, gente, para a gente não esquecer esse artigo. A reprodução na imprensa diária ou periódica, tá, de notícia ou artigo informativo publicados em diários ou periódicos com menção do nome do autor, se assinados e da publicação de onde foram transcritos. Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas, de retratos ou de forma de representação de imagem feitos por encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa nele representada, de obras literárias, artísticas ou científicas para o uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução sem fins comerciais seja feita pelo sistema Braille ou outro procedimento para esses destinatários. Né? Então, a reprodução, por exemplo, para pessoas com deficiência, né? O que não caracteriza, então, uma ofensa a direitos, direitos autorais. Gente, o mais importante, o inciso mais importante, isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que seja feita sem intuito de lucro, tá? Então, cuidado aí. Ainda, a citação em jornais, revistas, etc., né, de passagem dessa obra, o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino, ou seja, lições, por exemplo, que a gente coloca, e a gente faz isso muito, né? Fizemos aqui nesse aqui também, né? Colocamos lá referências, colocamos parte de obra em PPTs, em materiais, etc., referenciando, não há problema nenhum. A utilização de obras literárias, etc., tá? Para comercialização de equipamentos que permitam a sua utilização, a representação teatral e execução musical, né? Dessas obras, né? Quando realizadas, seja no recesso familiar ou para uso didático, que é um exemplo desses. Agora me lembrei, os jogos do colégio, etc. Isso não há problema, né? As crianças reproduzirem, por exemplo, uma música em sala de aula, etc. Isso não há problema nenhum. Imagina, né? Se fosse o caso, crianças ou adultos, enfim, não há problema. A utilização de obras para produção de prova judiciária ou administrativa e a reprodução de obras de pequenos trechos de obras pré-existentes ou da obra integral, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo da obra nova, que volta lá naquelas 3 regras que nós falamos, tá? São livres as paráfrases e as paródias, né? Ou seja, as paráfrases são dizer aquilo que está dito, né? Desde que haja a referenciação, tá? Isso é bastante comum. Ou ainda as paródias que não forem verdadeiras reproduções, tá? E as obras situadas em logradouros públicos podem ser representadas livremente por pinturas, etc. Então, como o laçador, etc., não há problema. A reprodução, isso é feito de maneira muito tranquila. Diferenças, gente. Olha aqui, olha só como é importante isso, né? Ainda mais para quem está fazendo os TCCs aí. Quase, entrega até o dia 16, né? Diferenças que a gente vai ter aí, tá? Ninguém vai poder reproduzir. Deixa eu só ver se não tem ninguém. Só nós. Ninguém vai poder reproduzir obra que não pertence a domínio público a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la. Então, cuidado, gente. Tá? Citação em um trabalho, obra, etc., não é a mesma coisa que transcrição. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, pegar o mesmo texto do autor XYZ e ir lá fazer comentários e anotações e fazer com que isso se torne uma nova obra. Tá? Então, cuidado com isso, porque isso não é possível. Como se faz a transferência desses direitos patrimoniais? Né? Então, primeiro, a cessão, que é o meio mais comum, que é a compra e venda ou a doação, tá? A licença,
que nada mais é que uma autorização sem transferência, então uma autorização por determinado tempo, então tu não transfere titularidade, tu simplesmente loca ou empresta por um determinado período a contratação de edição, gravação, tradução ou ainda de adaptação daquela determinada obra. Tá? Os direitos autorais, então, eles vão poder ser totalmente ou parcialmente, como vimos, transferidos a terceiros, tá? Por ele ou por seus sucessores, a título universal, todo ele ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão, falamos, obedecidas as seguintes limitações. Primeiro, a transmissão total de todos os direitos, salvos de natureza moral e expressamente excluídos por lei. Né? Então, lembrem, a parte dentro do movimento híbrido dos direitos autorais, a parte que se refere aos direitos morais dentro do direito autoral, não pode, né, não tem a predisposição para ser alienada, não pode ser alienada, somente a parte disponível, que são os direitos patrimoniais. Tá? Patrimoniais. Ainda, somente se admitirá a transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual, né? Então, é preciso de um documento expresso para esta pactuação, não é assim, ai, não, eu te empresto e está tudo bem. Então, esse cuidado em relação aos direitos patrimoniais, ele aparece, isso é importante vocês sinalizarem, tá? Vocês fixarem. Se não houver contratuação escrita, o prazo máximo será de 5 anos, e se for reconhecida, portanto, né, porque a regra é que ela seja estipulada via documento escrito. A cessão vai ser válida unicamente para o país onde se vinculou o contrato, salvo estipulação em contrário, e a cessão só vai se operar nas modalidades de utilização já existentes à data do contrato. Tá? Não havendo especificações sobre a sua modalidade, o contrato será interpretado de maneira restritiva. Tá? Então, são os cuidados que se tem aí com a questão da cessão patrimonial. Ainda, o artigo 50, ele reforça a questão da cessão via documento escrito, tá? Presumindo-se ela onerosa. Então, a regra é que ela seja onerosa, para que você diga que é uma doação não onerosa, você tem que efetivamente manifestar isso. Ainda, a cessão deve ser averbada à margem do registro, né? O registro de determinado direito autoral. Ainda, os elementos essenciais têm que estar previstos, objeto, a condição, etc., o tempo, lugar e o preço, tá? Que é um contrato comum, como qualquer outro, mas isso tem que estar previsto. E a cessão sobre obras futuras pode acontecer com um período máximo aí de 5 anos. Gente, esse é o delineamento, tá? Mais ou menos que a gente trouxe. E aí deixa uma provocação, eu acho que é bem importante para a gente pensar, para a gente refletir, que é justamente sobre essa questão das limitações do fair use. Tá? Tem um julgado bem interessante, quem quiser analisar, sobre a questão dos streaming. Tá? Por quê? Porque é um julgado que está, digamos assim, que é um julgado contemporâneo, vou utilizar essa expressão, que eu acho que fica melhor. Tá? E tem algumas questões bem interessantes para serem pesquisadas. Tá? Então, fica a dica aí, quem tiver interesse de buscar esse julgado, para a gente poder comentar, para a gente poder falar um pouquinho, eu acho que é bem interessante sobre essa questão dessa preservação dos autorais. Tá? Aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre patentes. Então, a gente vai ver quais as diferenças ou como esse universo ele muda, né, de fato, sobre a atividade intelectual e como ele tem íntima relação também com a questão da inovação.
tá? Então, um abraço, fiquem bem. Eu vou baixar agora já essa aula, eu vou deixar disponível para que vocês possam se organizar. Só vou interromper a gravação aqui.